Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Sarita de Távora Domingues, este é o Palavras Celestes, um programa que tem o objetivo de trazer temas de valor para o nosso autoconhecimento, nosso autodesenvolvimento. Então, espero que você goste, tá bom? Do Palavras Celestes. Se você gosta da proposta, lembra de se inscrever no canal, lembra de curtir, de compartilhar. Quando as pessoas demonstram que gostam da proposta do canal, o YouTube também promove o vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Então a gente vai trazer esses temas, né, sempre com um olhar fino assim para as questões da psique, também no que tange, no que envolve nosso corpo emocional, o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, porque afinal de contas nós somos uma unidade, né? Mas quando nós não sentimos, nós não estamos vivendo esta unidade, é porque tem algo errado, porque é quando nós estamos doentes, talvez com uma síndrome de ansiedade, entrando num quadro de depressão, ou quem sabe numa síndrome do pânico, de excesso de preocupação, né? Então eu vou começar te fazendo uma pergunta, né? Você se percebe intolerante? Você acha que é intolerante? Interessante observar, né, que as pessoas intolerantes, geralmente elas não admitem que são intolerantes. Por que será, hein? Bom, é o danado do ego, né? Que vê tudo que está fora, mas tem dificuldade de olhar para dentro de si. Tem uma alegoria sobre o ego que eu gosto muito, que compara ele a um pirata, né? Aquele pirata que usa aquela tarja no olho, né? É exatamente o que eu estava falando agora, né? Vê o que está fora, mas tem dificuldade de ver o que está dentro. Esse é um mecanismo doentio do ego. É importante saber que ele funciona, opera assim, né? E para o caminho da cura é importante também você admitir, né? Sou intolerante, sim, já fui mais, sei que eu posso melhorar, né? Sempre que você coloca o seu olhar sobre algo, esse algo pode vir à tona e pode começar a cura, né? Então a gente vai falar o que é intolerância, né? Vamos falar sobre a gravidade disso, né? E, logicamente existem graus, né? Existe um nível bem doentio da questão da intolerância, existem graus, né? Todo mundo tem um certo nível de intolerância dentro de si. E eu trouxe também um mito, né? Um mito de Procusto e sua cama de ferro. Daqui a pouco eu vou contar um mito. E também no final a gente vai ver os 8 passos em direção ao caminho do equilíbrio, né? Para a harmonia interior e para a autossuperação, né? Eu queria começar lembrando, né, da psicanálise do Freud. Para você ter uma ideia, o Freud escreveu um tratado sobre a intolerância, tamanha a importância deste tema, né? Ele viveu muito a intolerância social na época dele, primeiro por ser judeu, por ter ideias muito avançadas para as pessoas da época, né, nas suas teorias, e também ele atendeu muitas pacientes com um quadro de histeria. Então tudo isso foi material fecundo para ele escrever um tratado sobre a intolerância. E assim, né? Por falar em sociedade, nós vivemos aí numa sociedade muito polarizada, com muita informação, muita contra-informação, muitas inverdades, para não dizer muitas mentiras, né? Uma sociedade que parece estar de cabeça para baixo, parece não, né? E assim, com muita falta de diálogo, né? Porque onde existe a intolerância, existe a falta de diálogo. O diálogo sai da praça, né? Se eu não tolero, não aceito algo ou alguém, eu não posso caminhar junto, eu não posso
dialogar, né? E assim, no nosso país, o país é muito marcado, né? Pela história da intolerância, com a questão da escravidão, existe muito preconceito, muita discriminação por trás dessa questão também. Mas assim, é importante olhar sim no social, mas mais importante do que isso é olhar para cada um olhar para dentro de si. Porque afinal, a sociedade é feita de pessoas. Pessoas vêm de onde? Das famílias. A intolerância não é algo aprendido lá fora primeiro. A gente acaba aprendendo dentro da família. Por isso que é muito bom olhar para a história de família também, né? E o que é intolerância, né? A intolerância, vamos dizer assim, é uma total falta, né, de disponibilidade de aceitar o outro do jeito que o outro é. Vamos pensar um pouco como pensa, né, um intolerante. Se o intolerante pudesse dizer o que ele pensa para o objeto de perturbação dele, que é o outro, né? Ele não, logicamente, ele não vai dizer isso porque isso é um processo inconsciente, né? Mas se ele pudesse dizer, ele ia dizer assim: olha, eu não gosto de você porque você não pensa do jeito que eu penso, você não faz as coisas do jeito que eu faço, você não tem o meu credo, as minhas práticas, você tem uma cor diferente da minha. E assim, o que eu penso, as minhas ideias são melhores e mais importantes do que as suas, né? Então, uma pessoa muito intolerante, ela investe muita energia, ela gasta muito cartucho para querer se colocar como perfeita, querer se corrigir, querer corrigir o outro, impor as suas ideias, né? E a pessoa investe muita energia nisso, né? Por trás da intolerância existe muita raiva, muito ódio, ira, inveja, ciúme, né? Muito egocentrismo, muito ódio, enfim. E só fazendo um parênteses, a pessoa intolerante, ela precisa também olhar muito para a estima dela, né? Para o sentimento de alto valor, porque ela pode estar há muitos anos, por causa da história de vida dela, vivendo num quadro de baixa estima, por causa de traumas, enfim, de situações de frustração que ela passou, até de humilhações, até de bullying, né? Ou talvez abuso, nós não sabemos, né? Por isso que existe a psicoterapia para a pessoa investigar isso. Então é importante olhar para isso. Por que eu estou dizendo a questão do alto valor? Porque às vezes ela está se relacionando com uma outra e, assim, tudo que a outra pessoa fala, ela toma de forma muito pessoal, né? Como se a outra estivesse endereçando uma agressão para ela, estivesse julgando ela, estivesse menosprezando, colocando ela para baixo. E às vezes o outro não está nem pensando nisso, está simplesmente falando algo e a pessoa, né, no filtro dela, né, de novo o ego, né, o ego tem esse filtro, né, que ele filtra a partir por exemplo, da baixa estima. Então é importante, né, para você trabalhar a questão da intolerância, olhar para a questão do alto valor, como é que vai a sua autoestima. Eu falei que eu ia contar o mito, né? O mito de Procusto. Eu vou contar um mito já para você. Eu trouxe até aqui a foto do mito, né? Procusto e sua cama de ferro. Então vamos lá, presta atenção nos detalhes do mito. Procusto era um homem que tinha uma caminha de ferro, né? Do tamanho dele. E assim, ele era um assaltante, na verdade, e as pessoas não sabiam disso. Então, os peregrinos que passavam ali perto da casa dele iam se hospedar lá. O que ele fazia? Deitava a pessoa na caminha dele. Se a pessoa fosse maior que a cama, ele cortava o pé e a cabeça da pessoa. Ou seja, assim que age uma pessoa intolerante, né? Ela quer que você caiba na forma dela.
algumas versões desse mito que disse assim que Procusto ele era mentiroso, né? Ele era mentiroso. Ele tinha várias camas de ferro de vários tamanhos diferentes. Então, se a cama dele estava sendo ocupada com alguma tortura, ele usava uma outra. Se a pessoa fosse menor que a cama, ele esticava a pessoa passava por uma sessão de tortura até a pessoa caber naquela cama. Então, quanto sofrimento, né? O intolerante é o sofredor dentro de nós, né? Aquele julgador implacável, é o justiceiro dentro de cada um de nós. E assim, a intolerância é uma doença psíquica que pode se tornar grave, né? O que é uma doença psíquica? É uma tremenda alteração da emoção, da emotividade, da afetividade, é uma má organização do ego, né? Uma desorganização do ego, e assim, é uma reação, vamos dizer assim, exasperada da psique, né? Há vários estímulos, né? De frustração, de uma história de traumas, né? Então a pessoa precisa se cuidar. Por causa desse quadro de emoções muito fortes que existe por trás da intolerância, a pessoa acaba, imagina, sentindo essas emoções ao longo de muitos anos, a pessoa acaba estressando o sistema nervoso. E por causa disso, ela cria uma disfunção no sistema nervoso, uma disfunção. E a pessoa acaba desenvolvendo muitas doenças autoimunes, doenças psicossomáticas de difícil solução, podem se tornar de difícil solução. Esta é uma das gravidades da questão da intolerância. Assim, a pessoa muito intolerante, ela sempre reclama de muita dor no corpo, muito cansaço, fadiga, distúrbio do sono, sofre às vezes de terror noturno. E assim, muitos problemas gástricos, estomacal, de intestino, de fígado, né? Então é muito importante olhar com carinho, com amor, né? Cuidar com carinho da sua mente, do seu emocional. Por trás da intolerância existe muita questão de rejeição, de não aceitação, muita rigidez, dureza de pensamento, dureza de coração, a pessoa está desconectada, né, a mente do coração, um comportamento muito hostil, né, com o outro, e muita separatividade, muita exclusão, né, porque quando eu não aceito alguém, eu excluo a pessoa. Imagina numa família, né, se eu não aceito muitas coisas da família, eu excluo as pessoas ou me excluo da família. Então, o caminho da cura passa pela inclusão, começando pela intolerância, né? Inclui a intolerância, olha para ela, deixa ela existir para você olhar para ela, né? Onde há exclusão, né? Há sofrimento, não pode haver paz, né? Se você exclui pessoas, você não pode ter paz. Então, é muito importante olhar para isso, sim, e olhar para a sua história de família. E assim, eu vou te fazer mais uma pergunta, né? Se você já admite que é um pouco intolerante ou muito intolerante, se você soubesse dizer, será que a sua intolerância ela tem a ver com alguma história, por exemplo, de injustiça? Você viveu alguma injustiça quando você era criança, quando você era adolescente? Como é que é isso? É importante se fazer esses questionamentos, né? Se perguntar assim também, né? Quem eram os intolerantes na minha família, na minha casa? Né? Como é que a intolerância se manifestava? Como é que isso ficou marcado dentro de mim? Hoje em dia eu sou intolerante com quem, né? Com o quê? Esses questionamentos são muito, muito importantes. Saber também os estragos, né, que a intolerância causou na sua vida, as pontes que foram rompidas, os relacionamentos destruídos, as pessoas que eu magoei, sim, né?
Eu magoei, me magoei, porque a intolerância é uma faca de dois gumes, né? É muito importante fazer esse questionamento. E eu queria lembrar também da parte espiritual, né? Porque com esse quadro de emoções tão fortes, né? Como eu falei, ódio, inveja, ira, ciúme, enfim, a pessoa ela fica aberta espiritualmente a forças maléficas nefastas. A pessoa pode até atentar contra a própria vida ou contra a vida do outro, né? Então é muito importante cuidar-se para não chegar nisso, né? Foi assim que Caim matou Abel. Eles eram dois irmãos. Essa história está em Gênesis, né? Caim era um lavrador, né? E ele matou o irmão por inveja, né? Ele achava que Abel era o queridinho de Deus, né? E Abel realmente estava sempre buscando a Deus e ele, um lavrador muito ocupado com o trabalho, não tinha tempo, né? E quando ele fez isso, Deus virou para ele e disse assim: Caim, Caim, de suas terras não brotará mais nada. Quando Deus disse isso, ele não estava colocando uma maldição nele, porque Deus não faz isso com seus filhos. Ele estava chamando ele, a consciência, para que ele voltasse, né, para a conexão do sagrado no coração, para que ele deixasse ser governado pela força, pelo poder divinal, né, e não pelas fraquezas do ego, né? É muito importante cuidar-se espiritualmente, né, para que você não chegue a um caso extremo assim, né? Agora vamos aos 8 passos, vamos lá. As chaves para você iniciar o seu trabalho de cura interior em direção à harmonia, ao equilíbrio, né? Primeiro, você pode praticar, quando você está assim, numa discussão assim, um relacionamento que você acha que está muito fervoroso, vai agir de uma forma muito forte, você pode praticar a discordância fraterna. Olha que lindo! Você discorda de forma fraterna e fica em paz. Você não precisa concordar com tudo que o outro fala, mas você discorda de forma fraterna. Aliás, isso é uma orientação espiritual também, né? Assim, se você tiver que corrigir o outro, de novo, né? Pratica a correção fraterna, né? O que é a correção fraterna? É você colocar o seu coração à frente, né? Número 2, você desenvolver uma escuta respeitosa. Pessoa muito intolerante, ela tem dificuldade, né, de ouvir, né? Ela gosta de ser ouvida, mas ela tem dificuldade de ouvir. Então, ouve o que o outro está dizendo. Quem sabe no meio daquela fala que você não concorda, vem alguma luz de alguma coisa boa e você pode aproveitar aquilo para você. Número 3, praticar o silêncio deliberado. Fazer práticas de silêncio durante o dia. Porque quando você pratica isso, você sabe, quando você for enfrentar uma situação mais exigente, você vai ter aquele timing, sabe, para organizar sua mente, o seu coração, para você se colocar, né? E dá um sentimento de muito autossuperação quando você faz essa prática. Número 4, você conhecer mais sobre a linguagem não violenta, né? Porque, como eu disse, a pessoa muito intolerante, ela acaba sendo muito hostil, né? Se colocando de uma forma muito forte. Então, você pode usar a linguagem não violenta, praticar isso. Número 5, praticar a meditação, né? A meditação, a respiração consciente, isso é um treino de todo dia, né? Eu sou instrutora de meditação também, eu sempre lembro aos meus queridos alunos, né? Pratiquem, porque a meditação é um bálsamo, é um banho de espumas para o seu sistema nervoso, né? Número 6, praticar sair da mente mais para o coração. A meditação já faz isso, né? Mas se estiver numa conversa com alguém, você sempre pode se perguntar assim:
Como é que eu posso colocar o meu coração à frente da minha mente? Faça-se essa pergunta, é muito importante, né? E porque assim, a pessoa muito intolerante, ela é muito impulsiva, muito reativa, né? Por isso que essas práticas, ela é o caminho seguro de cura. Tudo que a pessoa muito intolerante precisa fazer é alimentar a mente de silêncio e de paz, todo dia. E assim, às vezes a pessoa acha que quando ela sente muito raiva, ela se sente forte, né? E, na verdade, a raiva, ela enfraquece a pessoa, né? A pessoa fica aberta espiritualmente, como eu falei, e procura ver essas emoções, como é que você pode usar de forma positiva, canalizar de forma positiva. Esse é o número 7, né? Por exemplo, a raiva. Você canaliza de forma positiva? Quando você usa a força da raiva, por exemplo, para resolver uma injustiça, para defender uma causa humanitária, essa é a raiva bem canalizada. Mas não aquela, né? Diferente daquela que você afeta o seu sistema nervoso e acaba desenvolvendo doenças que ninguém quer, né? E você, por último, você pode praticar empacotar o seu dia. Você sabia que você pode empacotar o seu dia? O que é empacotar o dia? É praticar uma técnica analítica de introspecção. Né? No final do dia, fazer uma análise, né? Como é que foi esse dia? Como é que foram meus relacionamentos? Será que eu fui muito hostil com alguém, né? Fui muito reativo? Eu pratiquei a escuta, né? A escuta respeitosa, né? Pratiquei a discordância fraterna. Como é que foi o meu dia, né? Será que eu ainda estou sentindo raiva de alguma coisa que alguém me falou, né? Então, fazer introspecção, tudo isso é muito valioso e dá um sentimento de muito autossuperação, né? Na sua vida, nos seus relacionamentos. Alguém podia perguntar assim, né? Sarita, o oposto de intolerância é tolerância? Eu acho ainda muito raso, né? Responder dessa forma, né? É o antônimo, né? Mas o oposto de intolerância é, sabe o quê? É a humildade. Não é aquela humildade assim que as pessoas falam por aí, como se o outro fosse humilde e fosse fraco, e humildade não fosse nada. Eu estou falando da humildade genuína, né? A humildade, a raiz da palavra vem de humus, de terra, a pessoa está com os pés no chão, né? É uma humildade da pessoa que está na unidade do sagrado do coração, no coração, né? Ela está nessa unidade. Só quem a pessoa que tem essa humildade genuína, que está no sagrado do coração, ela pode ser verdadeiramente tolerante, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de curtir, de compartilhar, tá bom? E assim, num próximo vídeo eu vou continuar falando do tema. Eu quero também trazer uma oração de cura para essas. Vamos pedir a cura dessas emoções fortes, né? A cura espiritual para a intolerância. E vou trazer a mais linda, mais bela história da humanidade sobre a intolerância, que traz um ensino espiritual, que traz uma luz, assim, que vai estar sempre guiando você no seu caminho, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e te deixo com a paz de Deus, paz e plenitude.